Desbravadores, está aqui novamente o seu produto preferido de cada semana, onde adentramos em assuntos linkados ao marketing, à publicidade e também à digitalização, né? Porque todo mundo está passando por esse processo, seja você um CNPJ ou um CPF, a gente está aqui para discutir o que está acontecendo e a gente não pode perder, né? Como se fala na fronteira oeste, né, do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá no sul do Brasil, eu falo lá no sul como se estivesse em Nova York, né? É que a gente não pode deixar passar o cavalo encilhado. Quando um cavalo encilhado passa pela gente, a gente tem que montá-lo, né, para seguir a nossa história, a nossa vida, porque é mais fácil caminhar com essa força bruta de um cavalo. A humanidade se fez em cima de um cavalo, Ribas. E o Ribas está aqui para me ensinar, para me guiar e para me ajudar neste processo, porque ele é um dos cabeças da Brivia, e a Brivia é uma das primeiras agências do Brasil que sacou que isso é importante, o dia a dia é importante, a humildade em entender este mundo é muito importante, e hoje o tema é de autoavaliação, Ribas. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos? Tudo bom, Potter, tudo bem. E se você perdeu o cavalo encilhado, você ainda pode pegar o trem da história, né? Mas o importante é que você Bonito. embarque e num caminho de evolução constante, que é isso que é o mais importante. Se não for o trem, vai ser o avião, vai ser o carro, vai ser qualquer veículo que te leve para o futuro e que te leve para evoluir. Potter, hoje a gente quer falar um pouco sobre terapia, sobre autoavaliação, sobre a tua capacidade de se olhar, se entender e ver em que momento você está, né? Você, o seu negócio, o seu processo de transformação digital. A Brivia, né, tem 15 anos de experiência de mercado, tem lá inúmeros projetos, daria para dizer milhares de projetos que envolvem construção de marcas e transformação digital, e ao longo desse tempo ela consolidou uma metodologia de gestão de marcas, né, gestão de experiências de marca. Essa metodologia nos permitiu criar pilares sobre o processo de transformação, né? E a gente consolidou esse aprendizado todo no Digital Maturity Score, que é um modelo de autoavaliação, aonde qualquer gestor, qualquer pessoa pode fazer a sua própria análise do seu próprio negócio e entender, a partir de 6 pilares, como é que está o seu processo de evolução, o seu processo de transformação. E aí uma coisa importante, Potter, é um processo. Não existe fim Lindo. nessa transformação digital. Não é um projeto de um início, meio e fim, com escopo fechado. É algo que constantemente está evoluindo. Uma coisa que a gente vem conversando muito aqui em todos os episódios dos Desbravadores é tentar fazer a conexão, né? E eu acho que no momento que a gente traduz imediatamente, né, o que é isso, já deixa muito claro, né, para a vida de qualquer pessoa que está nos escutando aqui, que é o seguinte: é o placar de maturidade digital, né? Vamos lá, o meu placar de maturidade digital no Twitter, Ribas, é bem alto, é bem alto. No Facebook é lá embaixo, no TikTok é um horror. Passou por mim, a largo. Tentei fazer dancinha, tentei botar máscarazinha, tentei encaixar musiquinha e não era. Isso é preocupante para quem está, né, agora escutando a gente, deixar para trás um caminho digital, achar que tem que estar em todos os lugares, porque eu acho que é uma angústia, Ribas, de todo mundo, né? Porque o digital é um monte de coisa. Eu queria, já estou aliviando, já, porque hoje tu vai ser o nosso Freud aqui, né? Se eu devo estar em todos os processos digitais, quando a gente fala de digitalização para uma empresa, é total e surgiu uma rede social, surgiu qualquer coisa, eu tenho que estar lá. Já começa aliviando um pouco a nossa barra, porque eu fico nervoso quando o tema é algo digital que eu perdi o bonde. Eu acho que aí tem um ponto super importante, muito legal de trazer essa questão, Potter, porque não é necessário que eu esteja em todos os canais, porque é impossível estar em todos os canais, atendendo do mesmo nível de qualidade. O que é importante, Potter, é ter clareza de quais os canais você vai fazer a diferença na vida das pessoas com quem você interage. Isso é o mais importante. Daria para dizer que até uma certa imaturidade querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma pulverização dos teus investimentos, né? E não necessariamente você vai conseguir entregar valor para todo mundo no nível em coisa. Claro que
é super importante você ter a capacidade de estar aonde seu cliente está, aonde as pessoas querem interagir com você. Mas isso depende do seu negócio, depende do seu segmento e depende, obviamente, da evolução das expectativas dessas pessoas. Bom, E então é um pouco sobre isso que o Maturity Score começa a tratar. O primeiro pilar do Maturity Score é sobre aquilo que nós vemos falando há bastante tempo aqui, que é centralidade no cliente, né? E neste ponto, ele tenta responder com bastante objetividade qual é a capacidade que a organização usa as percepções, né? Ou ela aprende, capta e utiliza as percepções das pessoas para fornecer uma experiência personalizada. Essa experiência personalizada é super importante que esteja no maior número de canais possível, e por isso que uma das dimensões da centralidade no cliente é a omnicanalidade. O quanto que eu consigo estender os meus braços de atendimento, de relação, de interação nos inúmeros canais que existem, proprietários e não proprietários, para me conectar com ele. Mas não quer dizer que eu precise estar obrigatoriamente em todos eles. A outra dimensão desse mesmo pilar de centralidade é exatamente a orquestração das experiências, a minha capacidade de aprender ao longo de cada interação, né, e melhorando essas experiências nesses canais onde eu estou presente e, ao mesmo tempo, ir ligando ou desligando os canais que fazem sentido, baseado única e exclusivamente no conhecimento que eu tenho sobre o público com quem eu interajo. perfeito, perfeito. Deu para pegar? Que é o entendimento. Bom, vamos lá. A gente está montando o score, né? Tipo assim, a gente está montando exatamente quais são esses itens. Tu falou que são 6 e a gente vai falar um por um aqui, né? Então tu explica e aí tu vê se o aluno aqui tá aprendendo, né? O que eu já cito no papo, né, aqui no Desbravadores é que não existe. Existem meios de medir ações a serem feitas, né? A serem realizadas dentro da empresa, mas cada empresa, cada meio, cada produto, né, tem uma particularidade, tem um peso diferente, né? É mais importante se eu sou, vamos lá, vou pegar se eu sou um influencer jovem, né, eu entender muito bem como é que é o público do TikTok, porque os jovens estão mais ali. É muito importante, se eu sou uma empresa que vende um produto a mais de, sei lá, se eu sou um banco, eu entender que o meu ramo de público, além de ser, eu não estou dizendo que é muito maior, porque pode ter milhões de pessoas usando também o TikTok, mas vamos lá, ele vai pegar. É mais importante eu ter um baita de um aplicativo do que ter um baita de um Twitter. Eu tenho que estar muito mais preocupado em botar grana, em ter o melhor aplicativo de banco do mundo, né? Porque ali está a minha rede, ali está o meu público, é ali que eu vou conversar com ele, do que ter um Twitter engraçadinho, né? Não estou dizendo que não é para ter Twitter. Né? Ou seja, a leitura, a centralidade do cliente é entender quem ele é antes de qualquer coisa. Né? É ter discernimento de quem Exatamente. ele é. E aí tu vai usar todas as Exatamente. ferramentas, vai ter usar dados para entender quem ele é, tu vai usar tudo aquilo que a gente está discutindo aqui nos Desbravadores, mas parte daí. Cada um, cada um. Parte daí. E aí é uma questão importante do nosso viés sobre essa ferramenta de maturidade, essa ferramenta de avaliação. A gente olha e tem como premissa a visão externa, o conhecimento das pessoas, das expectativas das pessoas e do contexto no qual essas pessoas estão inseridas, para, com isso, influenciar o nosso ambiente interno. Não é o contrário. Não é a gente dominando a nossa capacidade interna, as nossas experiências, as nossas tecnologias, para daí tentar entregar algo externamente. É ler fora, entender, compreender e se adaptar. Por isso que a centralidade do cliente é o primeiro pilar desse processo de autoavaliação. E aí ele tem como primeira pergunta: você conhece o seu público? Melhor, você conhece os seus públicos? Você tem capacidade de entender o que é importante para ele? Depois que você tem essa resposta, como é que a organização
aplica esse conhecimento desse público na concepção e desenvolvimento de boas experiências, bons produtos, bons serviços, bons canais. E a outra questão é, essas experiências estão amplamente difundidas naqueles canais que são importantes para esse público? Que daí responde aquela tua primeira pergunta. É importante estar no TikTok? Sim. Depende. Hoje, ter uma conexão com o público jovem, com a geração Z, é um canal extremamente relevante. É simples de fazer estar lá? Não, não é simples, tem que ter um aprendizado. Como é que eu me conecto a isso? Né? Como é que a marca é relevante dentro desse canal? Não pode ser o tiozão na festa de 15 anos, né? Não pode. Não pode Não, ser. não pode, Não pode ser. não pode ser aquele cara que tenta ser legalzão, né? Não adianta. Legalzão, Não adianta. seu Tem que ser orgânico, galera. jovem. Tem que ser orgânico, tem que ser orgânico. Vamos construindo essa linha de raciocínio que ela está muito boa, porque ela serve para qualquer pessoa que está nos escutando. Quem tem empresa, quem se sente, né, uma organização, porque a gente entrega algum tipo de trabalho, é legal a gente estar ligado nisso aí. Isso aqui serve para qualquer pessoa que está nos escutando agora aqui. Segundo ponto, tu falou em centralidade do cliente. Avançamos para qual? Cultura digital. Opa. Quanto que eu tenho, né, a capacidade e ritmo de renovação, de adaptação. O quanto que eu consigo, a partir desse conhecimento do cliente, dessa interação que eu tenho com ele, me renovar. E aí, o pilar de cultura avalia muito a capacidade que a organização tem de desenvolver mecanismos, Potter, de gestão flexível, né, interação, colaboração, ambientes mais horizontais e ágeis que permitam velocidade na tomada de decisão, porque eu preciso, né, se eu estou conectado lá na ponta com o meu público e o meu público entende que eu preciso, surge um novo canal, por exemplo, como o TikTok, qual é a minha capacidade de mobilidade para tomar uma decisão rápida de estar ou não estar nesse canal, né? Ou seja, são premissas de adaptação às condições que esse contexto de mudanças constantes impõe para o meu negócio. Ribas, E aí... é uma capacidade rápida de se mexer, né? De se mexer. Se mexer. Ágil, né? Não ser Tô aquele engordando, tô engordando, transatlântico. tô engordando, tô engordando, tô engordando, tô comendo, não tô me exercitando, vai engordando, engordando, engordando. Tá, qual é a minha meta? É emagrecer? Eu tenho que me mexer. A capacidade organizacional de uma empresa de rapidamente sacar o que tá fazendo engordá-la é essa capacidade. Só que isso só existe se primeiro tu entender o cliente. Nós estamos subindo uma escadinha. Conquistamos um ponto na primeira luta, vamos para a segunda, é isso? Exatamente. Aí eu preciso ter capacidade de resposta a esse cliente, né? E nesse ponto eu não posso ser um cara pesadão, né? Que para tomar uma decisão eu leve 2 meses avaliando internamente, com 3 ou 4 níveis hierárquicos. As pessoas precisam estar mais próximas dos seus clientes, entendendo as suas necessidades, as suas expectativas e tendo capacidade de tomada de decisão. Então, é horizontalização. Quando tu fala em cultura digital, tu não está falando apenas de como lidar com o público externo, tu está falando muito de um conceito de um processo rápido interno. Exatamente. Isso, que é eu, né? Então, se eu preciso ter mobilidade, se eu estou pesado, eu preciso mudar de hábitos, eu preciso me reinventar. Eu preciso ter essa capacidade de me reinventar, de oxigenar, de flexibilizar. Então, é isso que a gente está falando, né? Quer ver um exemplo simples? Manda. Se eu estou com um canal aberto, né? Seja ele no TikTok, no Twitter, no YouTube, e alguém vai lá e interage comigo e pede para mim, num processo de compra, 10% de desconto, eu que estou na ponta, que estou lá atendendo esse cara, tem que ter capacidade de disponibilizar para eles 10% de desconto, ou não, ou justificar por que eu não estou disponibilizando isso. Então, a tomada de decisão, a resposta rápida a esse cara precisa existir. E aí, existe todo esse processo de readaptação. Metodologia ágil, né? A capacidade de orientar para aquilo que é mais importante, direcionar os seus movimentos para aquilo que é mais importante pela perspectiva do cliente e, obviamente, um ambiente que permita colaboração, criatividade e tomada de decisão rápida. As pessoas tenham capacidade, né, de assumir o negócio como se fossem delas. A gente está falando agora de um
placar de maturidade digital. A palavra digital aqui, por favor, amplia. Ela é bem maior do que apenas o que a gente pensa, né? A digitalização é um processo interno também. E estamos montando aqui um mapa com Ribas de elementos que você precisa ter ou saber para rapidamente resolver problemas, avançar e seguir a vida. Número 3, bora, Ribas, eu gosto de um rankingzinho assim. Número 3. Digitalização. E Agora vejam que é ela mesma. Digitalização que é nada mais, nada menos que a minha capacidade de digitalizar processos, ou seja, adotar a tecnologia no meu dia a dia para que eu consiga, né, ter essa mobilidade, ter essa capacidade de entregar valor para o meu cliente ao Eu longo gosto do de tempo. exemplos pequenos, a gente nos desbravadores aqui, parte, né, daquele nascedouro do comércio, entre aspas, né, da entrega de um produto ou de uma habilidade para isso. Vamos lá, capacidade de adotar tecnologia no mundo rural, uma colheitadeira, né? A colheitadeira ter, né, obviamente, vai te dar muito mais capacidade de colher com mais velocidade, só que ela também pode, né, ter todo um processo ali de produtividade da lavoura, qualidade do teu grão, tudo isso embarcado numa máquina permite que você consiga ser muito mais rápido. Não precisa ter pessoas lá depois fazendo uma análise de saco a Perfeito. saca de cada grão para ver se aquele grão está bom. Não, é que, Como é Ribas, que ele passa eu pelos sensores da colheitadeira, vai resolver isso. Eu gosto desse exemplo porque esse é um exemplo seguinte: comprar uma colheitadeira, não sei se você já botaram no Google preço de colheitadeira, né? É uma coisa exorbitante. Então é uma decisão de quem já pode com isso. Eu sei que o crédito no Brasil, né, para o mundo rural é uma coisa absolutamente importante. Tem grandes marcas que fazem isso, né? Algumas há mais de 100 anos, né, dando crédito para o mundo rural brasileiro, para depois, claro, ter o pagamento e essa roda funcionar. Mas é uma decisão muito grande, porque daqui a pouco tu tá ganhando a tua grana e tu tá acomodado naquela grana. Mas o salto precisa de algo mais. Eu vou tratar aqui a colheitadeira como a digitalização. No momento que ela foi criada, né, que eu parei de arar com bois, puxando um monte de pedaço de ferro e pau organizado, claro, né, numa formatação inteligente para aquilo ajudar no processo da terra, alguém tomou essa iniciativa, alguém precisou dar um passo atrás. Digitalização é um passo atrás? É algo que tu bota um pezinho atrás, Ribas, para depois avançar? Tem nesse processo isso, porque é uma capacidade de adotar tecnologia, né? Ou daqui a pouco segurar, não, agora é o momento, galera, de a gente tirar menos dinheiro lá no mês para a gente arriscar mais com essa máquina, com essa ideia, contratando mais pessoas para um setor. No mundo real, isso é adotar tecnologia? Eu não diria que seria dar um passo atrás, Potter, mas sim entender quais... Pode ser dando um passo atrás para ter uma amplitude de visão, mas entender quais são os meus gargalos operacionais, nesses gargalos operacionais, inserir tecnologia para ganhar velocidade. Quer ver um exemplo de, dentro do mundo do marketing, a aplicação disso? Quanto que hoje eu tenho automação no atendimento ao meu público, para que eu possa melhorar, né, e direcionar melhor esse atendimento sem embarcar muito custo e muita questão de custo de pessoal, né, para atender e também burocracia nesse processo. Então, por exemplo, a aplicação de um chatbot num processo de autoatendimento é digitalização. A criação de réguas de relacionamento onde você vai lá e compra um produto dentro do e-commerce, ele entende que aquele produto, você poderia comprar um acessório para melhorar a utilização daquele produto e te ofertar isso automaticamente, é a digitalização do negócio, né? Estar com os sensores ligados, né? Naquelas tecnologias que estão surgindo, que podem impactar o teu negócio amanhã. Nós acabamos, né? Estamos passando aí por um processo aonde está surgindo uma nova palavra-chave, né? Uma nova buzzword que é metaverso. Metaverso. Facebook mudou de nome para se conectar a esse novo contexto, um mundo digital, misturando ambientes digitais e físicos. Então, o quanto que isso vai impactar meu negócio ali na frente? Se eu esperar isso acontecer, pode ser que eu não dê tempo de embarcar de forma consciente nessa nova tecnologia, Perfeito, né? O perfeito. TikTok surgiu e eu estou correndo atrás do TikTok. Agora, se eu Tá. tivesse olhado, está surgindo uma ferramenta nova, uma rede social nova lá na China que pode impactar,
eu vou me preparando melhor, vou estudando melhor e vou estar mais pronto para assumir isso. Eu falei que era um episódio que vale para a vida de todo mundo. Eu acho muito legal isso aí. Eu acho muito massa isso que o Desbravadores faz de linkar coisas ligadas a empresas, né, para as nossas vidas pessoais. Número 4, a gente já falou de centralidade no cliente, de cultura digital e de digitalização. O 4 é qual, Ribas? Aprendizado orientado por dados, o famoso data-driven, né? Que é nada mais, nada menos que a minha capacidade de adaptação constante a partir do conhecimento gerado pelas interações com as pessoas, né? Então, mais do que a gente simplesmente fazer um processo de interação, é guardar essa informação, a informação minha, da marca, com o público, mas também as informações que estão disponíveis aí. Esse pilar ele passa por 3 dimensões. Primeira delas, organização e democratização de dados, ou seja, o quanto que eu estou com o direcionamento mapeamento dos dados que são importantes para mim. A gente falou disso lá com o Wagner sobre, né, a abundância dos dados e quanto isso atrapalha as organizações. É muito dado e eu acabaram armazenando dados que não precisam. Então, é saber quais são os dados importantes, mapear, organizar essas fontes de dados e distribuí-las para que as pessoas possam usá-las internamente. Além disso, tem a própria capacidade do negócio de se orientar a partir dos dados, de tomar decisões baseadas em dados e não somente em experiências pregressas ou na famosa intuição, né? E, além disso, a gente tem 2 episódios muito bons sobre isso. A gente tem 2 horas gravadas aqui exatamente sobre esse detalhe. Com o Matthew Wagner, né? Exatamente. E, além disso, o próprio Matthew Wagner nos ajudou a construir esse pilar. E aí ele fala bastante assim, não adianta também eu só basear minha tomada de decisão no passado. O quanto que esses dados me mostram, me clariam questões futuras. O quanto ele é prescritivo, o quanto ele é preditivo, né? Para que eu possa entender, olha, do jeito que as coisas estão, parece que eu vou ter mais vendas ou menos vendas, parece que esse produto vai ser mais demandado do que esse, parece que esse canal me traz mais resultado do que esse. Ler isso é uma tentativa de eliminar a palavra parece. Né? A palavra parece pode arrebentar com a tua vida, diga-se passagem. Eu sabe que todo jornalista é um marqueteiro frustrado, né, Ribas? Sabe disso, né? Tu que estudou junto com jornalistas, né, na faculdade. Então eu fico tentando criar palavras ou frases assim impactantes, né? E agora eu vou dar uma de Arnaldo Antunes, né? Arnaldo Antunes, esse titã, assim, que faz algumas poesias meio concretas, né? E eu fiz rapidamente aqui 2 palavrinhas que viraram perguntas, que é a seguinte, sente a poesia, Ribas. Interagir, entendi, porque não adianta nada interagir e não entender. Criou todas as plataformas possíveis para ouvir o público. Entendi o que o público está falando? Se não entendeu, não adianta nada interagir. Né? O interagir por interagir, colocar alguém ali respondendo coisas ali, sendo espertinho, blá, 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 legalzinho, moderninho, memezinho, não basta. Tem que entender o que essa interação está trazendo. Então, o aprendizado orientado por dados, né? Onde tenta eliminar a palavra parece, tenta fortalecer a intuição ou com dados enfraquecê-la, o que é muito bonito também. Eu acho uma coisa muito legal, e a gente tem aqui para trás nos Desbravadores coisas bem legais sobre dados. Tem um dos episódios que a gente botou nerds no título ali, né? Pode procurar, os nerds venceram. É um caminho bem legal para isso aí. Vamos ao penúltimo item, número 5, por favor, Ribas. Interagir, aprendi, entendi e evoluir. E aí, a minha evolução está num pilar de oferta responsiva. O quanto que o meu portfólio de produtos e serviços evolui a partir das expectativas das pessoas, da leitura do que entrega valor para essas pessoas. Tanto aqueles produtos que eu já tenho... Tive uma dificuldade de dar um nome para esse número 5. Qual é o nome do número 5? Oferta responsiva. Oferta responsiva. Já não entendi também pelo título. Vai, começa. Eu te atrapalhei, ampli. Oferta responsiva é interagir, entendi. Beleza. E evoluir, e agora? Né? Eu evoluí, adaptei a minha oferta, os meus serviços ao que o meu cliente está buscando e vai buscar no futuro, né?
Então, quanto que o negócio tem a capacidade de conceber, desenvolver e entregar novos produtos e serviços personalizados, relevantes, diferenciados, né? E que vão entregar valor para o meu cliente ali na frente, hoje e depois. Né? Alguns dizem que inovar de verdade é criar necessidades que não existem. Né? Então, o quanto que o meu negócio consegue evoluir ao ponto de criar uma oferta que cria necessidades que não existem. Massa, Ou massa. que, pelo menos, mantenham a sua oferta alinhadas com as necessidades as novas necessidades das pessoas. Então, essa é a oferta responsiva, que também tem a ver com a capacidade de inovação. E um ponto super importante aqui, Potter, é que esse pilar, ele não é um pilar único exclusivamente dentro do meu negócio. Nenhuma empresa hoje mais consegue entregar isso sozinha. Ela precisa de um ecossistema em torno dela. Quando nós participamos de grandes eventos como o Web Summit, que nós fomos, né, a gente entende lá dentro de um evento desse a dimensão do próprio ecossistema. Quantas empresas estão conectadas e podem se conectar ao teu negócio com soluções bastante específicas que ampliam a tua capacidade de entregar serviço. Então, o quanto que o meu negócio hoje está conectado, né, plugado em outras empresas, transformando isso num grande ecossistema, né, é também super importante. Daí nós temos alguns exemplos, como a Amazon, que é um grande ecossistema de entrega de serviços. Bom, a resposta, Certo? a oferta responsiva da Amazon é absolutamente gigantesca, né? Uma inteligência artificial gigante para entender o que a gente gosta, né? Aparece, grita na nossa cara e sim, eles estão nos ouvindo falar. Eles estão nos ouvindo no churrasco. Já fiz um churrasco Ribas e nós estávamos falando de uma coisa, a gente abriu o Instagram e tava lá. Não era a Amazon, era o Instagram. Era o Mark Zuckerberg. Tu tá nos ouvindo sim. Tu não vem dar esse migué aí. Um dia nós vamos achar onde, nós vamos botar na justiça, nós vamos ganhar uma fortuna de ti, nós vamos parar de trabalhar. Quer dizer, a gente vai trabalhar ainda mais porque a gente adora trabalhar. Finalmente, nos momentos finais, nos estertores deste ligado Desbravadores, Ribas, chegamos no último item, né, que prova, né, e que, quer dizer, no último item que te ajuda a mostrar qual é esse teu placar de maturidade digital. Qual é ele? Propósito e comunidade. Como? Propósito e Propósito. comunidade. Ótimo. O teu negócio, ele tem capacidade de engajar pessoas, a tua marca engaja, desenvolver comunidades engajadas naquilo que você entende que são crenças importantes, que são valores importantes, são produtos importantes. O quanto que você precisa buscar veículos pagos, mídia paga para conseguir mobilizar uma comunidade, ou quanto você tem força dentro de uma comunidade para mobilizá-la a partir dos seus canais proprietários. Basicamente, é isso que esse pilar traz. E ele parte de uma questão muito importante: ter um propósito claro, saber por que o teu negócio existe e como que ele se conecta nas pessoas. Eu sou uma empresa de extrato de tomate. Como é que eu resolvo essa parada? Prato de tomate, É, sou você uma tem que empresa. ter Não, vamos uma lá. das O coisas meu que tem propósito é muita fazer gente feliz comendo o extrato de feliz tomate. comendo, né? Feliz, tendo uma macarronada no final de semana e tal. Esse teu propósito, você pode mobilizar pessoas em torno deles. Todo mundo quer ser Não, feliz, quer a estar minha perto pergunta da família. Ribas, a minha Só que o pergunta que que é que é isso tá, aqui, Potter? é que às vezes isso aí se mistura muito com o papel social da empresa, tá muito na Não, moda, não é né? só isso, O não é só isso. propósito e comunidade é fazer o melhor extrato de tomate. Por quê? Porque ele deixa pessoas felizes, porque ele une famílias, porque ele une amigos, porque ele, quando é pego no carrinho do supermercado, vai para casa, ele entrega o que ele precisa. Então, se tu tá fazendo extrato de Isso. tomate, tu tá querendo que as pessoas sintam um gosto melhor, querem que aquele molho entre na boca e aquilo exploda ali, né, e te cause felicidade. Esse é teu propósito e comunidade. Que possam gerar memórias afetivas a partir disso. Lindo. Mas se esse for o teu propósito, se você é o fabricante de extrato de tomate, e o teu propósito é gerar memórias afetivas, você precisa primeiro ter clareza sobre isso e ter verdade sobre isso, e as pessoas precisam entender que isso existe. Primeiro Lindo. ponto, o mais difícil, inclusive, né? Nós vimos uma pesquisa também no Web Summit que apenas 6 ou 7%
das empresas têm clareza dos seus propósitos, seus times têm clareza do propósito da empresa. Isso é super importante. Segundo ponto, esse propósito, ele mobiliza as pessoas, ele desenvolve efetivamente comunidades em torno disso. Há grandes, né, grupos, comunidades que defendem, né, uma boa macarronada, que defendem esses momentos de felicidade, de união e que gerem memórias afetivas. E depois, obviamente, qual é que é a tua capacidade de engajar essas pessoas simplesmente se movimentando, né? Então, Lindo. muitas marcas basicamente postam alguma coisa e uma galera segue, compartilha, né? Transforma aquilo em algo, numa mídia de massa, sem precisar alguém lá e pagar, né? Contratar um espaço numa rede de televisão, numa rede de rádio. Vou agora fazer o seguinte, tá? A gente está no final do programa. Ribas foi brilhante aqui colocando para a gente. Vocês podem ver que o Desbravador está mais nervoso, porque o nosso tempo agora é obrigado. Eu, Ribas, a gente tem que conseguir realizar aqui. E a gente vai ter convidados, vai ter entrevistados, o programa vai estar um pouquinho mais insano, tá? Ribas, desenvolvemos aqui todo o placar, né, de maturidade digital. A gente sempre quer ampliar, eu quero saber mais, ou melhor, não necessariamente. Quer ver uma coisa, Ribas? Eu vou te dar um belo de um exemplo, tá? Eu olhei na Netflix um filme chamado Tic Tic Boom. Esse filme conta a história de um dos maiores autores de musicais da Broadway. É um filme vida real, meio documentário. Ele está na Netflix, tá? Ele é vivido pelo Andrew Garfield, que viveu o Homem-Aranha também, num papel de ganhar Oscar. Ele pode pintar um Oscar para ele, ou pelo menos ele vai ter entre os indicados. Eu vou tirar uma frasezinha dali. Ele escreveu um musical durante 8 anos, entregou para os caras, vão ver, vai virar uma coisa da Broadway. Não virou. Qual foi a dica dos caras? Nós estamos muito curiosos para o teu segundo musical. E ele achou que o primeiro era o musical da vida dele. E aí alguém chegou e falou a verdade para ele. Chegou e largou uma coisa para ele assim, ó. Da próxima vez escreve uma coisa que tu entende. Escreve de uma coisa que tu entende. E aí o próximo musical dele explodiu. Que era uma coisa que eu entendi, eu não vou falar, porque é spoiler para quem não conhece a vida desse autor, que também não vou falar o nome. Né? Eu acho muito legal, acho que casa muito Tic Tic Boom, um filmezinho de 1h40 e que talvez pinte ali pelos Oscars a vida ali, eu gostei dessa frase, Ribas, eu acho que ela se encaixa em alguns desses itens aqui. Né? No final das contas, o teu propósito certamente está muito próximo de algo que tu entende muito. CEOs que entram em empresas que já existem e que não entendem muito bem o propósito e a alma daquele negócio, eles não vão se dar bem. Eu tô aqui falando no chutômetro, né? Por experiências que eu ouço falar de pessoas, a gente vê matérias. Então, a minha dica de hoje é uma dica de um homem que vive um filme inteiro para descobrir no final que a vida dele estava muito próximo no momento que ele focou naquilo que ele entende. Aliás, uma grande dica de quem escreve, né? Escreve sobre o que tu entende. Essa é a minha dica de hoje, está na Netflix, Tic Tic Boom. E a tua, Ribas? Lá em Escreve, o que tu entende, Potter, nós consolidamos esse Digital Maturity Score em um livro. Nós lançamos junto com o Conselho Regional de Administração de São Paulo um livro, o Depois da Manhã dos Negócios, Transformação Digital para Administradores. E tem 2 capítulos ali. O livro todo fala sobre transformação digital, sobre vários aspectos, e tem 2 capítulos que falam sobre uma metodologia de gestão de experiências de marca que transformam o teu negócio, né? Que fazem com que você entregue valor, mas também te ajuda a transformar o teu negócio, fazer com que você evolua. E o próprio Maturity Score fecha esse livro, capítulo 10, e é um belo livro, rápido de ler, fácil de ler, e que você pode ter todo esse conhecimento detalhado que nós falamos aqui Onde que a hoje. galera encontra esse livro? Pode nos chamar que a Procura nas gente redes sociais da Brive aí, qualquer e rede esse social da Brive que a a Brive gente a vai gente tocar a ficha. distribui. E E a tua outra dica? outra dica que eu queria falar para vocês aqui é esse livro aqui de um cara super bacana, que é o Adam Grant. E esse livro é Originais. E ele fala, por exemplo, sobre, né, como os inconformistas mudam o mundo. E aí tem uma frase aqui que eu queria ler, que é: os espíritos elevados sempre enfrentaram a oposição das mentes medíocres. Ele fala exatamente sobre isso, né, que você ser conformado, ser medíocre, te faz você seguir, mas, né, os inconformados é que transformam o mundo. Essa frase não é do Adam Grant, ela é do Albert Einstein, mas abre um capítulo importante do livro aqui. Um belo de um livro para falar sobre
evolução. A gente volta na semana que vem com mais um Desbravadores. Ribas, sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo carinho e paciência de explicar algo tão claro depois que é falado, né? Tão cristalino e que serve tanto, repito, para CNPJs e CPFs, que a gente fica muito legal. Hoje a gente falou sobre o placar de maturidade digital, pegando esses 6 itens. Compartilhe, divida esse bloco aqui de podcast, que a gente fica muito feliz. Procura na Brive também, nas nossas redes sociais, que você vai encontrar esse material. Brive? Brive. Viu? Já tô te chamando do nome da tua empresa. Isso é bom para ti. Isso é bom para ti, Ribas. Né? Ribas, um beijo, a gente volta na semana que vem, certo? Beijo, Potter. Até mais. Tchau. Tchau.